agora da gente falar sobre saúde preventiva. Quarta-feira é dia de receber o professor Ricardo Martins aqui com a gente, sempre com um assunto interessante para a gente falar sobre como é importante a gente cuidar da nossa saúde. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, bem-vindo novamente. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores. É um prazer voltar. E você também está voltando das suas férias, é isso, hein? Descansando um tá pouquinho, levíssimo, né? não é? Maravilha. Muito bom. E hoje o professor separou um assunto muito interessante. Quando chega o frio, muita gente começa a sentir aquela dorzinha no joelho, no braço, na perna. E a gente quer entender um pouquinho mais sobre isso. Artrose e desgastes articulares. A gente vai entender o que é, por que no frio a gente sente mais dor, essas tais dores crônicas, o que é isso. Então, lembrando que você pode mandar sua pergunta, sua participação, né, Meg? Isso mesmo, participe com a gente. O WhatsApp é o 988060913 ou você pode deixar também a sua pergunta nos comentários, na nossa live no Facebook ou no Instagram. Professor, vamos começar explicando o que é essa tal de artrose, desgastes articulares? O que é isso, professor? Existem vários nomes, são muito parecidos e falam da mesma coisa. Então, a osteoartrite, a osteoartrose, ou só artrose, ou só artrite. Quer falar a mesma coisa, que são desgastes articulares. A gente só tem que diferenciar a artrite reumatoide, porque a artrite reumatoide é uma doença de origem reumatológica. Não é isso que nós vamos falar hoje. Mas a artrose é um desgaste que nós temos na nossa cartilagem articular. Eu trouxe aqui o joelho. Como o joelho é um dos campeões com relação a esse desgaste, eu vou fazer aqui para o nosso telespectador ver. Vou pedir para a Ana fechar a imagem para a gente mostrar. E o nosso ouvinte vai entender também, porque nas articulações nós temos uma película que é a cartilagem que recobre o final dos ossos. Perfeito. As articulações estão unidas e tem essa película, a cartilagem, que faz as articulações se deslizarem. Então, olha só, estou mostrando aqui a cartilagem do joelho e a cartilagem da patela, também conhecida como rótula. Então, essas cartilagens, elas podem desgastar-se ao longo do tempo. E exatamente nessa região do desgaste é que nós vamos ter então o que é chamado de artrose. Vem associado também ao famoso bico de papagaio. Ah, já ouvi falar. Já ouviu falar. Porque nessas áreas de extremidade, quando há o desgaste da cartilagem, começa a aparecer espículas ósseas. O nome científico é osteófito. Nossa. Mas todo mundo conhece como o famoso bico de papagaio. E ele pode dar no joelho, pode dar no quadril, pode dar na coluna, pode dar no pé, o famoso esporão, né? O esporão de calcânio também é uma consequência da artrose. Então, quando nós temos artrose, nós temos esse conjunto de desgastes articulares. Pode ser em uma articulação, pode ser em várias articulações. Tudo depende da característica do que levou àquele desgaste. Professor, e quem está mais propenso a sentir essas dores? Sim, quem está mais propenso é aquele que está na idade do condor. Eu acho que eu conheço essa fase. Então, condor aqui, condor ali, né? fase. Condor atrás, condor na frente. O que nós sabemos estatisticamente é que, assim, após os 30 anos, 6% da nossa população já tem dores articulares, 30 anos. Quando nós temos 45, já sobe para 28. Após os 60, isso sobe para 45%. Nós, na verdade, somos 15 milhões de brasileiros que têm sinais de artrose. E aí, o que a gente entende? Claro, afeta muito mais a questão do envelhecimento. Mas existem pessoas, Meg, que já trabalharam
Você sabe que as gerações mais anteriores trabalhavam muito em sítio. Então, sítio você começa desde a pequena idade, pega peso, se movimenta, aquela coisa toda. Sim. Então, essas pessoas que hoje estão na faixa dos 60, 70, 75 anos, essas pessoas estão com artrose por esse caminho. Depois, as pessoas vieram para a cidade, mas continuaram pegando peso, começam a trabalhar muito cedo também. Ou dentro das mercearias, ou dentro das fábricas, das indústrias, né? Então nós temos já um outro grupo que na faixa dos 40 até os 50 anos também tem artrose, porque sobrecarga de peso e movimentação excessiva. Lembra da tal da LER? Verdade. Agora nós temos uma geração que está também nesses lugares, mas principalmente no computador e em casa. Então nós também temos essa geração dos 30 aos 40 anos que já não pega tanto peso assim, não começou a trabalhar tão cedo como as gerações anteriores, mas fica muito tempo sentado, estão num padrão de sedentarismo e também de obesidade. Então assim, esses grupos, Meg, nós vamos falar da questão do envelhecimento. Ok, porque o envelhecimento naturalmente faz as articulações terem desgaste. Mas já a partir dos 30 anos de idade nós estamos já tendo casos de artrose. E agora vem os dados. Você sabia, eu não sabia, realmente essa me chocou muito, né? 10% das pessoas que solicitam a aposentadoria são, e tem isso por causa da artrose. Nossa. Existe, por exemplo, o auxílio-doença, de 12% a 15% estão nessa faixa de pessoas que têm artrose, principalmente de joelho e quadril. Agora, assim, um dado que eu já entendia, mas a gente teve um aumento muito grande agora nesse período do frio. De 30% a 40% dos consultórios médicos na ortopedia, na reumatologia e mesmo na fisioterapia tiveram aumento por causa das dores articulares pela artrose. Então a artrose é uma patologia, uma doença que acomete muitos brasileiros. E aí nesse frio acontece um fenômeno que é aumentar as dores, não só da artrose, mas existem pessoas, por exemplo, que têm uma fratura antiga. Verdade. Quebrei a perna. E aí começa a doer. Inchou, é psicológico? Inchou o pé, inchou a região da fratura. Esfriou, a pessoa, a gente será começa que a eu sentir dor. quebrei de novo? Não, não é isso. Tanto a artrose quanto aquela fratura antiga, nós temos ali uma dificuldade de circulação sanguínea. E aí quando eu tenho frio, o que acontece com os vasos sanguíneos? Eles fecham. E aí dificulta a irrigação sanguínea lá daqueles vasos sanguíneos e eu começo a ter dor. Outra coisa são os músculos. Quando a gente está com frio, o que a gente faz? Se encolhe. E aí os músculos ficam mais tensos e aí também gera dor naquela região. Então, somando o fato de eu também ficar muito quietinho, né? Eu não fico mais quietinho, então eu tenho pouca movimentação. Eu lubrifico menos as articulações, porque nas articulações, Darcy, nós temos um líquido chamado líquido sinovial. É um líquido que ajuda a lubrificar. Ele fica mais viscoso em quem tem artrose. E aí, como ele fica mais viscoso, as articulações ficam mais durinhas. Provoca também a artrose. Lembra quando a gente sai da cama? Tem aquela dorzinha natural, depois a gente vai se movimentando, passa o dia, a gente não tem mais aquela dor, porque vai esquentando, né? No frio, isso diminui, isso assim, retarda a gente fazer esses aquecimentos. Então as articulações acabam doendo mais, e aí as pessoas que têm artroses mais pronunciadas, essas sofrem muito, né? Aquelas pessoas que têm artrose de joelho, por exemplo, que estão prestes a pôr uma prótese, que tem isso, infelizmente, né? Às vezes você não tem mais como reverter, tem que fazer uma prótese, e as pessoas antes, né, desse período da cirurgia têm muitas dores. Dificuldade de caminhar, dificuldade de ter uma vida, né, com qualidade. Veja bem, Flavinha, nós temos uma qualidade de vida que vai de 0 a 100. E todos nós queremos ter 100. E 100 com saúde, com né, saúde. professor? A maioria das pessoas que têm artrose nesse nível que eu falei vão ter qualidade de vida 40 e 30. Ou seja, a qualidade de vida é muito ruim. E nesse período de frio, então, aí você tem mais dificuldades de mobilização. Agora, vocês se lembram que mesmo no calor, a gente sai da cama, é que ela tá durinha, Tá não meio tá? duro, dá uma estraladinha. Isso já é o princípio de artrose, mas também relacionado ao nosso sedentarismo.
A falta de mobilidade, a falta de alongamento, né? Agora, se eu fico muito tempo no ar-condicionado também... Já dou aquela contraída. E aí a gente tem todas essas respostas do que nós temos no frio. E o que fazer então, professor, para evitar essas dores nesse período de mais friozinho? Então nós temos que fazer duas coisas. É aquecer dentro e aquecer fora. Como é que a gente aquece dentro? Tomar sopas, chás quentes, tudo que é quentinho. E aí vem a vovó, né, que falava isso pra gente, não é? Então é real. Quando nós nos aquecemos internamente, a gente causa aquela vasodilatação e eu já irrigo todas as articulações e o músculo. Ok, mas eu posso esquentar externamente. Aí vem então a forma de esquentar mais comum, que é colocar uma manta, né? Colocar uma roupa um pouco mais quente. Uma meia no pé. E evitar sair do quente para o frio e voltar no quente para o frio. A gente tem que tomar certos cuidados. E nós normalmente saímos durante o dia sem muita roupa. Lá para 5, 6 horas da tarde, está esfriando, a gente pega aquele gelado, né? A medicina chinesa chama de frio perverso. E é verdade, você começa a ter então aquelas dores muito próximas do final da tarde ou no comecinho da manhã. Então nós temos que nos aquecer. 2 elementos. A terceira é alongamento. Você sabia que alongar, espreguiçar, sabe aquele espreguiçar da manhã? Já é uma forma de você prevenir as dores. Mas nós já saímos da cama achando que são super-homens, né? Já vão começar o dia. Não é assim, está errado. A gente tem que fazer alongamentos. Alongamentos antes de sair da cama, alongamentos antes de deitar, fazer isso. E aí, conforme, por exemplo, eu trabalho, fico 1 hora trabalhando no computador. O que eu tenho que fazer? Dá uma levantada. 15 minutos, vai levantar, vai se movimentar e vai espreguiçar. Não precisa ter muita técnica de alongamento, é o espreguiçar. A gente não vê os gatos, os cachorros fazendo isso? Verdade. Sim. E por que nós seres humanos não fazemos? É porque a gente acaba ficando muito sedentário, né? Então esses cuidados aí de prevenção para essas dores localizadas. Aquecimento interno, aquecimento externo e alongamento. Professor, para quem já tem artrose, tem cura, tem tratamento? O senhor falou sobre, às vezes, a necessidade de uma prótese. Tem Isso. como reverter essa situação? Então, assim, não tem cura. Tudo que se perdeu não se reverte mais. Tá. Existem já estudos de todas as naturezas para tentar repor a cartilagem perdida. Mas isso ainda são testes e não existe nada. O que existe? Em situações mais graves, analgésicos e anti-inflamatórios. E aí, por isso que os consultórios acabam ficando cheios, porque o paciente vai lá para possibilitar a melhora da dor. Então, os analgésicos e anti-inflamatórios, a medicina passa com tranquilidade. Qual o terceiro ponto? A fisioterapia. A fisioterapia é maravilhosa para isso, principalmente no aspecto de fortalecimento muscular, gerar analgesia, gerar essa mobilidade. Ok, então nós temos aí um composto de tratamento. Uma coisa que a medicina usa muito são os condroprotetores. São medicamentos à base de duas substâncias. Olha, até anotei porque são nomes difíceis. Ó. A glicosamina e a condroitina. Ai, professor, parece palavrão. Parece. O que é isso? Mas o que é isso? Quando a gente tem artrose, nós perdemos essas 2 substâncias na cartilagem. Então, o que a medicina entendeu? Tomar essas medicações faz com que haja a manutenção, não é reposição. Que fique claro para o nosso ouvinte e telespectador. Esses condroprotetores é para evitar que tenha mais desgaste. Então, 2 substâncias, olha, a glucosamina e a condroitina. Mais difícil para eu falar, você imagina para os outros. Mas é o que a gente está vendo que realmente ajuda a não perpetuar mais. Só que eu tenho que parar com os fatores causais. Excesso de peso, nós temos que eliminar. Pelo menos 10% do peso corporal já alivia bastante as articulações, já alivia a coluna vertebral. Então não adianta só tomar essas medicações, também esses cuidados, né? Com relação à perda de peso, melhora da flexibilidade. E aí, vamos entender, o pior dos piores é a prótese. Mas aí não é tratamento da artrose. Na verdade, já é o extremo, né, que o indivíduo tem que colocar a prótese, porque senão a qualidade de vida dele é muito ruim.
Quando você coloca a prótese, de 30% da qualidade de vida já vai para 70%, Olha só. associado à fisioterapia e à prótese. Nós temos muitos pacientes aí que têm artrose de joelho, colocaram as próteses e estão em franca reabilitação com a atividade física, e aí você começa a entender que houve todo um progresso por causa da prótese. Mas vamos entender, medicações, atividade física funciona muito bem e a fisioterapia funciona muito bem. Isso, se ficar bem organizadinho, o indivíduo tem uma sobrevida maravilhosa, Flávio. Meg, é muito interessante. E aí a gente começa a ver pacientes nossos. Nós temos um paciente, né? O senhor João. Se ele estiver nos ouvindo, um grande abraço, senhor João, que ele é pai da nossa professora Liliane Veronese. Ai, que legal. Ele colocou uma prótese, né? E aí nesse final de semana ele estava dançando com a filha dele num casamento. Olha que bom. Coisa linda, né? E mesmo no frio. Ou seja, ele está bem, está forte. Você vai ver que interessante. Então, ganha-se qualidade de vida e aí o indivíduo tem realmente uma outra perspectiva, né? E a gente sempre destaca aqui prevenção, né, professor? Como então prevenir a artrose e esses desgastes articulares? Maravilhoso. Então, assim, olha, sempre, regra número 1, perda de peso ou manutenção de um peso corporal dentro da característica da nossa altura. Segundo elemento, fortalecimento muscular, Meg. Certo. Porque quando o meu corpo ele é fortalecido, as minhas musculaturas são fortalecidas, então eu tenho menos sobrecarga nas articulações. Então, por exemplo, eu tenho força na coxa, nos músculos da coxa, eu vou tendo menos sobrecarga do joelho. Ah, legal. Se eu tenho bom fortalecimento dos músculos abdominais, os músculos das costas, eu vou ter menos sobrecarga na coluna. Então nós dizemos o seguinte, que academia e pilates é um santo remédio. Olha. Na verdade, se o nosso povo entendesse que academia, pilates, hidroginástica e esportes de qualidade são a nossa farmácia. Nós deveríamos, na verdade, culturalmente termos isso. Que isso garante longevidade, viu, Meg? E garante proteção. Agora, alongamentos, aquecimento prévio, isso tudo também ajuda. Você sabe que as pessoas que, né, fazem esporte, né? Eles já pegam a bola e já quer jogar. Mas e aquele Tem que alongamento, aquecer. e aquele aquecimento prévio, né? Você faz uma caminhada, você faz uma bike, e aí não faz, né? A gente tem que aprender a fazer isso. Tudo isso nos dá muita prevenção para quase tudo, mas principalmente para esses desgastes articulares. Eu tive uma experiência assim, Flávia, com a bike, né? Que eu até procurei o professor Ricardo, porque eu estava sentindo muitas dores no joelho. E o professor Ricardo me passou quais seriam os alongamentos adequados, né, para a bike. Nunca mais tive dor. Olha que Ai, maravilha. tá vendo? Isso aí é uma regra número 1 para isso, porque nós temos que começar a atividade e temos que começar a atividade já prevenindo algumas coisas, né? Porque a gente tem muita empolgação quando começa, não é verdade? Sim. Isso é comum demais, né? O brasileiro, então, às vezes quer começar na segunda-feira aquilo que ele não fez o ano inteiro. Mas faça de forma progressiva, né? E se precisar, busque orientação. Nós daqui da Unifeb temos a Clínica Escola de Fisioterapia, temos a academia aqui dentro da própria faculdade. Nós teríamos o maior prazer de te orientar, não só na atividade física, mas em todo o processo preventivo. Nós estamos todos os dias aqui na Unifeb, período da tarde, na Clínica Escola. Fique à vontade. Pode entrar em contato também aqui com o jornal, e aí eles entram em contato com a gente e a gente faz essa ponte de orientação. Professor, tem pergunta de telespectador? Minha tia Maria, que está sempre conectada aqui com a gente, inclusive está com dor no joelho, que eu sei. Ela perguntou quanto tempo dura a prótese, se depois tem que trocar. Próteses de qualidade, 20 anos. Próteses de menor qualidade, 10 anos. E aí pode ter que precisa trocar. Sim, mas assim, se você tiver próteses, mesmo com essas de menor qualidade, são próteses nacionais, e aí nós temos alguns elementos que não cabe aqui a discussão sobre isso. Mas se eu tiver manutenção do peso, um bom fortalecimento, porque não adianta colocar prótese e não fazer fisioterapia e depois não dar continuidade no fortalecimento, não adianta nada. Prótese é apenas um elemento cirúrgico fundamental, mas tem que se dar continuidade. Então, se eu der continuidade, eu aumento a longevidade da prótese, mesmo aquela prótese que tem um certo padrão inferior das próteses mais
modernas, vamos dizer assim. Então, as modernas, respondendo bem claramente, as modernas 20 anos. Só que se eu tiver um bom aproveitamento corporal, alimentar e de atividade física, eu não troco mais. Legal. E mesmo aquelas que têm uma menor qualidade, e que é natural que isso aconteça num país como o nosso, né? Nós temos uma estrutura de SUS que é muito grande no Brasil. Então, às vezes, eu tenho que ter uma prótese um pouquinho de menor qualidade para questão de custo-benefício. Mas se eu fizer tudo que eu estou falando aqui, ela não precisa trocar mais. Então, respondendo a tua tia, não se troca mais caso toda a receita que é feita pelo médico e pelo fisioterapeuta se cumpra. Boa, boa. Rita tá aqui mandando mensagem pra gente e já nessa empolgação de cuidar da saúde disse: bom dia, vamos pedalar, meninas, e um abraço pro professor Ricardo. Ô, Rita, um grande abraço, querida. Claro, e nesse friozinho, melhor coisa é fazer um pedal. Se proteger, claro, tomar água também, alongamento antes e vamos praticar atividade física. Bora, esse é o recado. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. Semana que vem a gente está junto Mais novamente. um tema interessante. Obrigada. Obrigado a vocês.